Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por mais uma vez estar aí do outro lado nos acompanhando. É sempre um prazer ter você aí do outro lado, é sempre um prazer contar com a sua companhia. Nós estamos estudando juntos a Bíblia todos os dias, 6 horas da manhã aqui nesse canal. Nós chegamos com mais um vídeo devocional. Os nossos vídeos aqui têm uma média de 5 a 10 minutos, onde estamos estudando a Bíblia de forma expositiva, versículo por versículo. Gratos a Deus por esse privilégio, grato a você que acessa esse canal, você que nos acompanha, né? Você que vem vindo conosco desde o início de Atos. E se você é um desses, nós já estamos há quase 230 dias juntos, né? Mas que privilégio, né? Estarmos aqui todos os dias para estudarmos uma porção da palavra. O maior prazer de compartilhar com você o que eu tenho estudado, aplicado na minha vida e tiro alguns instantes para gravar e compartilhar com você. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós estamos aqui no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, onde está sendo tratada uma situação que poderia ter prejudicado toda a história do cristianismo, toda a história da igreja, se não tivesse sido bem tratada, bem resolvida. Para isso, eles estavam reunidos agora em Jerusalém para resolver essa questão. Marcaram um concílio, uma reunião, para debater sobre esse fato. O fato é aqueles judaizantes, né, que queriam colocar as obras da lei como critério para a salvação e de uma forma mais específica a circuncisão, que era aquela marca que era feita no prepúcio dos meninos, dos homens judeus, e agora os gentios se convertiam, e aqueles fariseus, que Paulo chamava eles de falsos irmãos, queriam que os gentios que se convertessem, que aceitassem Cristo, fizessem essa marca também, senão não valia nada a salvação, a conversão, ou sendo mais direto, não valia nada a obra da cruz, se não tivesse aquela tradição, aquela obra da lei cumprida. Enfim, estavam reunidos para isso. Vamos ler hoje, nós vamos ler dos versículos 6 a 8 inicialmente, do capítulo 15, versos 6, 7 e 8, diz assim: Então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Como eu disse, diante desse impasse sobre os membros da seita dos fariseus aqui, eles instalam uma reunião e o texto que nós lemos diz que seguiu-se um grande debate. Eles começaram a conversar. Seria necessário os gentios submeterem aos ritos dos judeus para serem salvos, para alcançarem a salvação? Seria as obras da lei necessidade para complementar a fé em Cristo Jesus? Seria o sacrifício de Cristo insuficiente para salvar o pecador? Como eu disse há pouco, esse era o grande debate, era a grande questão. John Stott, ele fala sobre isso, da importância desta convocação, desta reunião, desse encontro dos irmãos aqui, para esclarecer alguns pontos de doutrina, algumas controvérsias. E isso é importantíssimo para deixar claro, para explicar, para entender de fato o que a Bíblia diz sobre um fato tão relevante. E é por isso que eles param para debater, não pouco tempo, mas foram vários momentos. Pelo texto bíblico, nós descobrimos que eles tiveram alguns momentos de reuniões, de conversas, de debates. Nós tivemos momentos em que Paulo, Barnabé e outros líderes ali
chegados de Antioquia, foram recebidos, ouviram por parte dos missionários o relatório que eles fizeram, que eles viram. Depois teve uma reunião separada com os apóstolos, os presbíteros, com Paulo e Barnabé, os versículos 6 a 11 trata sobre isso, e todo o plenário estava reunido para ouvir os missionários, para ouvir Tiago, e, enfim, há um momento de conversa e de debate entre eles. Agora, o desenrolar disso aqui vai nos chamando a atenção quando Pedro assume a fala, e isso aqui é interessante observar. O apóstolo Pedro, ele foi uma peça fundamental, a gente pode dizer assim, para o esclarecimento desse assunto da verdade, porque Pedro, ele era um líder da igreja ali, tinha sido um dos apóstolos do Senhor Jesus, a palavra de Pedro tinha muito peso, não é? E Pedro já tinha enfrentado um problema sério em Antioquia, quando ele deixou de ter comunhão com os gentios numa determinada ocasião. Paulo vai falando isso quando Paulo escreve aos Gálatas. Pedro estava lá e de repente Pedro deixa de ter comunhão com os gentios, fica mais com os judeus, e Paulo chega e chama a atenção de Pedro na cara e exorta Pedro. Isso está lá em Gálatas 2, de 11 a 14, depois se você quiser ler, onde Pedro é exortado por Paulo, e Pedro reconhece o seu erro, a sua falha, não é? E agora, Pedro, revelando a sua humildade, posiciona firmemente contra essa bandeira levantada pelos fariseus. Pedro entendeu que realmente ele havia agido errado lá em Antioquia, quando deixou os gentios de lado e só querendo ter comunhão com os judeus. Warner Bohr argumenta que o discurso de Pedro tem o mesmo efeito que a sua palavra teve no passado, após os acontecimentos lá na casa de Cornélio. Naquela ocasião, quando Pedro chega da casa de Cornélio, após o discurso de Pedro, os ânimos que estavam aflorados, isso lá no capítulo 11, nós estudamos aqui, foi tudo apaziguado. Toda a multidão silenciou. Pelo discurso de Pedro, isso lá no capítulo 11. Marshall complementa dizendo que os comentários de Pedro ressaltam uma lição básica e singela. Pedro apela para a experiência. Pedro vai dizendo o que ele viu, o que ele testemunhou. E com a sua autoridade da sua palavra, Pedro entra para acalmar e para esclarecer tudo o que estava acontecendo naquela ocasião. Interessante, quando nós pensamos sobre Pedro, Pedro foi usado, escolhido por Deus para abrir a porta da fé aos gentios. No verso 7 ele mesmo diz, não sei se você lembra lá em Mateus capítulo 16, versículo 19, quando Jesus coloca nas mãos de Pedro as chaves do reino, e tem muita gente que interpreta isso aqui de uma forma tão errônea que, se não fosse trágico, era até cômico, não é? Tem gente que acha que Pedro está no céu com a chave da porta do céu para deixar as pessoas entrarem ou saírem dos céus. E é sério, tem gente que pensa isso. Quando o Senhor Jesus, lá em Mateus 16, 19, entrega as chaves do reino para Pedro. Mas, na verdade, o que Pedro estava recebendo ali era autoridade para levar o evangelho para as pessoas ali, para ir abrindo as portas do evangelho para os povos. Você vai vendo isso acontecendo em Atos. Ele usou Pedro para abrir a porta da fé aos judeus, capítulo 2 de Atos, do versículos 14 ao 36. Depois, ele permite que Pedro abra as portas do evangelho para os samaritanos, lá no capítulo 8, nós estudamos isso aqui, dos versículos 14 a 17. E um pouco depois, no capítulo 10, do versículos de 1 a 48, Pedro é mais uma vez usado por Deus para abrir as portas do evangelho para os gentios. Capítulo 10, de 1 a 48. Enfim,
Pedro pregou aos judeus no Pentecostes, aos samaritanos em Samaria e aos gentios em Cornélio, na casa de Cornélio, em Cesareia. Então essa a autoridade de Pedro, de pregar o evangelho e de abrir portas, né, das nações, dos povos, para chegarem ao conhecimento de Cristo. E Pedro não foi nomeado para pregar a fé mais as obras. Pedro foi nomeado para pregar a fé exclusivamente em Cristo Jesus, como a única condição para a salvação. Essa foi a mensagem que Pedro pregou. Os apóstolos, os irmãos de Judéia, censuraram Pedro por visitar, por comer com os gentios, mas Pedro apresentou diante deles uma defesa satisfatória no capítulo 11, versículos de 1 até 18. Interessante que para os estudiosos da Bíblia há um consenso, um comentário, e eu acho que isso não pode ser levado muito a, como eu posso dizer assim, de forma restrita. Há um comentário assim, que Pedro pregava para os judeus e Paulo pregava para os gentios. Mas esse comentário, essa afirmação, ela não pode ser levada assim de forma tão restrita, porque nós vemos aqui que ambos pregaram para todas as pessoas. A despedida de Paulo dos presbíteros de Éfeso, lá no capítulo 20, versículo 21, Paulo deixa muito claro que ele pregou tanto para judeu quanto para grego. E Pedro também não restringiu seu ministério aos judeus. Ele viajou de uma maneira muito extensiva à cidade de Corinto, na Ásia Menor, a Roma, encontrando com judeus e gentios, não é? Conforme é apresentado até nas epístolas também as de Paulo. Então, ambos pregaram para gentios e judeus. Essa expressão talvez fale de um enfoque maior, né? Paulo focou mais nos gentios e Pedro mais para os judeus, mas ambos pregaram para todo o povo, não é? Em geral. E é esse argumento que está sendo usado aqui, que Deus ele não faz acepção, que as portas do evangelho é aberta para todo aquele que crê exclusivamente em Jesus Cristo. Eu vou parar por aqui, o estudo ficou um pouco longo hoje, mas para que você pudesse entender o que estava acontecendo ali. Não há necessidade de obras da lei para a nossa salvação. Não existe nenhuma outra prática, nenhum outro nome, nenhuma outra coisa qualquer para ser agregada à fé em Cristo para a salvação. Somos salvos por meio da fé, crendo única e exclusivamente no nome de Jesus Cristo. Que essa experiência, esta convicção esteja firmada em nosso coração e que nós tenhamos autoridade para explicar, para falar para qualquer pessoa, baseado nas Escrituras, que a salvação é somente em crer em Cristo Jesus. Por vezes nós vamos ouvir pessoas dizendo coisas que vão contrárias a isso. Por vezes vamos ver pessoas dizendo coisas diferentes. Nós tenhamos esta convicção para falar quando necessário, que somente em Jesus há salvação. Deus te abençoe. Obrigado por ficar até o final. Se você ficou até o final do vídeo, escreva aí embaixo para mim. Eu assisti até o final, porque ficou meio longo e eu peço desde já desculpas e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.